tarde a você que está acompanhando a nossa reprise no horário de almoço, né, dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E aqui estamos mais uma vez para falarmos de futebol, para falarmos de esporte em geral. Vamos tratar aí assuntos do Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo segue líder, né? O Flamengo conseguiu uma vitória importante sobre o Sport por 4-1, mas tem o São Paulo no seu encalço e os outros times cariocas decepcionaram. Botafogo, Vasco e Fluminense acabaram derrotados nessa rodada. Vamos falar também de Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Tombense conseguiu uma importante vitória. O Tombense, que não tinha vencido fora de casa nesse ano, conseguiu bater o Volta Redonda por 2-0 e respira um pouco mais aliviado na luta contra o rebaixamento. O Tupi também venceu, também será assunto no programa de hoje, que vai falar ainda sobre o NAC, né, na equipe Sub-17, que venceu mais uma, e vamos falar ainda do Campeonato Amador da cidade de Muriaé. Nessa segunda-feira está sendo decidido aí as equipes que participarão. Inclusive temos representantes aqui do Estrela de Ouro, o atual campeão do Campeonato da Liga Esportiva de Muriaé. Eles vão falar pra gente, estão aqui conosco o Bruno e o Felipe. Eles vão conversar com a gente, né, se o time vai entrar de novo, vão defender o título e também toda essa preparação para a competição. E também vamos falar de esporte em geral, vamos falar de prevenção a lesões e também de tratamento, porque não? Estamos recebendo aqui o Dr. Diego Dutra, ele que é fisioterapeuta, professor do Unifaminas e também fisioterapeuta do Nacional, né, do time profissional do Nacional Atlético Clube. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no Esporte Atividade, que começa, como toda semana, cumprimentando os nossos comentaristas, começando sempre também com o Luiz Martins. Um abraço a você, Silveira, um abraço aos nossos telespectadores e um abraço ao companheiro Zacarias Fernandes, os nossos convidados, né, do Estrela de Ouro, e também o doutor fisioterapeuta aqui do meu lado. Começamos a bater um papo aqui, pôr o papo fora, rende, e dar uma resenha boa também. Tinha que ser gravado, tinha que ser filmado também. Mas olha, estamos aí para poder falar tudo sobre futebol nacional, Estrela de Ouro, e também com aquilo que nós sempre falamos aqui. Nós falamos de lesões, por que tantas lesões hoje, em tempos passados, menos? Sabemos que há uma diferença enorme de época por época, mas temos aqui uma pessoa que é especializada, né? Trabalhou com o NEC, Nacional, agora até 2018, e estamos aqui fazendo os esclarecimentos. Um abraço a todos. Tá certo, Zacarias Fernandes. Olá, Silvério, um abraço a você. Ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. Doutor Diego, um prazer tê-lo aqui no meio de nós. Né? Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez aí. Felipe também, né? Estrela sempre muito bem-vindo no meio de nós. E aqui estamos para mais uma edição do Esporte Atividade. Tá certo, né? Como a gente já disse, já apresentou os nossos convidados, agora vamos já começar o nosso bate-papo com eles, vamos começar a nossa conversa com eles. Essa à minha esquerda aqui, com o doutor Diego Dutra. O Diego, a gente já vinha tentando, né, marcar, desde a época que o Nacional estava, né, na ativa com o time profissional, só que o Nacional infelizmente não foi tão longe, né, e a gente teve que adiar essa conversa. E aproveitando as suas férias, né, essas férias no Unifaminas, é um prazer recebê-lo aqui, é uma honra pra gente aqui no programa Esporte Atividade. Seja muito bem-vindo com a gente. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Uma oportunidade de estar batendo um papo com o pessoal aqui de Muriaé e passando um pouquinho da experiência que a gente tem nessa área esportiva na frente do Nacional e até no esporte amador, de maneira geral, atletas de finais de semana, que a gente está sempre lidando aí com esse público aí. Tá certo. Também serão nossos convidados, já estão aqui conosco, né, os representantes do Estrela de Ouro, atual campeão do Campeonato Amador aqui da Liga Esportiva de Muriaé. Vou conversar primeiro aqui com o Bruno. Bruno, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Esporte Atividade. Tá certo, Silvério. Boa noite a todos do programa. Boa noite para você que está em casa curtindo esse programa que já é sucesso aqui na nossa cidade. Então a gente está de volta no programa, né? Um grande prazer, eu já participei uma vez. Estamos aí para a gente falar mais um pouquinho da nossa Estrela de Ouro. Tá certo. O Felipe também está aqui conosco, né, nos honrando com a presença, né, representando o Estrela de Ouro. Felipe, seja bem-vindo ao programa Esporte Atividade. Muito obrigado, Silvério. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui, tá? E toda a diretoria do Estrela de Ouro agradece pelo espaço aí que vocês, tá? Então, deixando a gente vir cá e participar do programa. Tá certo. A gente que agradece, mais uma vez, né, renovar aqui os agradecimentos, né, o carinho que vocês sempre têm com a gente. Estou aqui, né, com o boné, com a camisa, daqui a pouco a gente vai mostrar de novo. Mandar um abraço pro Zé Manel, né? O Zé Manel acabou fugindo da raia no último momento. Teve um contratempo. E eu tô desde que teve o evento lá em Belizar, né? Que eu participei e tudo. Aí eu tô conversando com o Zé Manel, você tem que ir lá no programa, rapaz, vamos lá conversar. E ele foi, não, vamos marcar. E dessa vez ele conseguiu marcar, mas teve um contratempo de última hora.
embora. Mas deixa eu mandar um abraço para ele, né? Um cara muito querido por todos nós e que também, né, tá vestindo essa camisa do Estrela de Ouro para ajudar da melhor forma possível. E agradecer novamente, né, a toda a comunidade de Belisário, que tem um carinho muito bacana com a gente, com o nosso programa como um todo. Deixa eu liberar as ligações aqui, você que já está participando conosco e quiser ligar para a gente, o telefone é o 3729-7048. 3729-7048, você liga para cá, deixe seu recado, né? Faça sua pergunta aqui para os nossos convidados, também para os nossos comentaristas. Fique à vontade para ajudar a construir o programa Esporte Atividade e, além disso, você concorre a prêmios ao final do programa de hoje. Temos aí, né, os nossos já tradicionais parceiros, temos um par de ingressos para o Cine Veredas, um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, temos ainda um carimbo do Rei dos Carimbos, uma ducha completa aí do lavador do Saulinho, temos ainda um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré e para finalizar temos uma faixa, vou aproveitar que o Pio já está aqui, para mostrar aqui, o pessoal que é flamenguista, esse é o lema desse ano, né? No ano passado do cheirinho não deu muito certo, né, Martins? Então mudou esse ano para o Segue o Líder, então você que é torcedor rubro-negro, tem a faixa do Segue o Líder, você então pode ligar pra gente, né? Ou, que a gente sempre fala, né? Quem não, se ganhar, né? Porventura ganhar, a gente faz um sorteio com todos que participarem conosco. Se por acaso vocês não ganharem, não vai ser difícil encontrar um flamenguista, né? Se for torcedor de outra equipe, né? Que um torcedor do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, enfim, é fácil encontrar um torcedor rubro-negro para poder fazer uma doação, vai fazer. Eu posso fazer aquela brincadeira que a gente estava fazendo? Não. Para pegar até sexta-feira, porque o final de semana talvez não... Muda, né? Já muda. Sei, né? Não, deixa pra lá. Mas o Flamengo tem todo o direito de comemorar, claro. Tá na liderança, Martins. Tá vivendo um bom momento, né? Sim. E essa frase aí é um locutor, um narrador que inventou isso aí, cara. Milton Leite. Ele que inventou esse tema. Segue o líder, né? Falou dos outros que estavam, Sim. não pegou. Quando foi a vez que o Flamengo começou a chegar à frente, segue o líder. Segue o líder. Aí colou. Colou por quê? Porque tem dois sentidos. Porque a torcida a favor é muito grande e a contra também. É o Rubinho, qual liga? Se é o Flamengo, se é o Grêmio, quem quer abraçar com o Renato Gaúcho. Não, mas abraçar com o Renato Gaúcho... Foi na semana passada, já acabou o amor do aquele Binho negócio do com o Binho Renato com o Renato Gaúcho, ô Pio, deixa pra lá, que é negócio de novela da Globo. É amor de verão lá do Rio de É, Janeiro. negócio de novela. Deixa pra Vou lá. mostrar aqui, tá? O pessoal do Estrela de Ouro, eu citei aqui, estamos aqui novamente, né, com o boné do Estrela de Ouro. Ok, Pio? Isso, ok. E vou trocar aqui, tá, Manuel? Pegar a camisa também do Estrela de Ouro. Essa camisa, Bruno e Felipe, inclusive o Felipe está usando a camisa, Isso. ela é de exclusividade do sócio torcedor, né? torcedor. Ela não é a camisa de jogo. Não. Essa camisa ela é exclusiva do sócio. Quando você adquire a sua carteirinha, vira sócio Estrela de Ouro, você pode adquirir a camisa. Tá certo. Aqui é a parte da frente e a parte de trás aqui da isso. camisa também, né? Do plano sócio torcedor. Aí você pode incluir seu nome, caso você queira. Pode colocar seu Sim, nome aí. sim. Não, legal, bacana demais. A gente vai falar muito sobre o programa de sócio torcedor do Estrela de Ouro. Na semana passada a gente citou bastante, né? Elogiando, Isso. porque é uma iniciativa de clubes amadores aqui da região, a gente não tem conhecimento, né? Então é algo realmente de uma excelência, de uma organização muito grande. E a gente vai falar muito sobre isso também. Quem quer se inscrever, quem quer ser sócio torcedor do Estrela de Ouro também, o que fará, daqui a pouco a gente vai explicar direitinho. Então, lembrando, você pode continuar participando conosco, 3729-7048, 988596261, para mensagens pelo WhatsApp. Manda aí o seu recado, né? Quem está assistindo com você, o nome do pessoal da sua família, que a gente vai incluir no sorteio, e o sorteio será feito ao final do programa de hoje. Muito obrigado, né, a audiência de todos no canal 7 em Muriaé e região, também na internet, no nosso site redeatividade.com e também na nossa live pelo Facebook. Está acompanhando pelo Facebook? Pode também comentar lá, né? Deixa lá o seu olá, o seu boa noite, porque a gente vai, o Facebook naturalmente já tem o seu nome, a gente vai anotar também para o sorteio ao final do programa de hoje. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje temos aqui os nossos três convidados, coincidentemente, 3 torcedores do Vasco, né? Isso aí. Eu não sei, não foi de maldade. Não foi de maldade, até porque a participação deles já estava previamente marcada antes da rodada desse final de semana, antes do jogo de domingo entre Vasco e Corinthians. Mas, coincidentemente, os 3 torcedores vascaínos num dia ruim
para a torcida do Vasco, já que no domingo o Vasco recebeu, não sei se posso falar isso, né, porque o jogo foi lá em Brasília, mas era mando de campo do Vasco e perdeu para o Corinthians por 4-1. Vou deixar a análise aí para os nossos torcedores, né, quem que quiser dar a primeira opinião. Bruno, o que você achou do jogo? O que faltou pro Vasco e o placar ficou meio exagerado pelo que foi a partida? Ficou bastante exagerado, mas eu acho que o grande problema do Vasco é que ele está oscilando muito ao longo do campeonato. Desde com o Zé Ricardo, aí teve esse tempo da parada da Copa, veio o Jorginho e continua a mesma coisa. O sistema defensivo do Vasco oscila muito, a ponto dele conseguir ganhar do Grêmio dentro de casa, com jogador a menos durante praticamente o jogo todo, e perder para a LDU, mas lá na altitude, tá, beleza, mas chegar no final de semana, começar ganhando o Corinthians e perder já no segundo tempo, leva 4 gols, 3 do Romero, aí é brincadeira. E o Felipe, o Vasco, que depois da parada para a Copa do Mundo até vinha conseguindo bons resultados, né? Tudo bem que tinha tomado aquele empate contra o Fluminense no finalzinho, mas vinha conseguindo bons resultados, vitórias, inclusive contra o Grêmio, né? Um jogo que todo mundo sabia da dificuldade e o Vasco superou todos os problemas. E é uma semana negativa, né? Porque perde para a LDU pela Sul-Americana e agora perde também para a equipe do Corinthians de goleada. Isso, de alguma forma, no seu entendimento, pode abalar aí a confiança, não só da torcida, mas da equipe do Vasco? Então, Silvério, até eu e o Bruno, a gente vinha comentando até assunto desse jogo do Corinthians, entendeu? Com o Vasco ontem. O Vasco está oscilando, como o Bruno já disse, devido à zaga, né? O elenco do Vasco é um elenco que não tem muitos nomes, então fica difícil para o Jorginho trabalhar, entendeu? E o Vasco, durante o campeonato, eu creio que ele vai ter que ir contando com a sorte, ganhando do Grêmio, igual ganhou de 1-0 em casa, mas o Grêmio não mostrou a força que está demonstrando nos outros anos, igual na Libertadores, até no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Vasco, eu como vascaíno, e pelo pouco que eu entendo de futebol, acho que vai brigar para ficar no meio da tabela. Nem para cair, vai buscar uma Sul-Americana no máximo. Tá certo. E Diego, conseguiu assistir ao jogo ontem? Qual a sua avaliação para esse resultado tão dilatado, esse 4-1 pro Corinthians? O primeiro tempo o Vasco saiu ganhando de 1-0. Jogou de igual para igual contra o Corinthians. Entrou no segundo tempo, o time meio desligado, já aos 3 minutos tomou um gol, né? Uma bobeira da zaga. E a partir daí o time deu um apagão, que a gente costuma falar, né? Deu aquele apagão e um gol em impedimento. O último gol foi em impedimento, não é chororô não, mas o último gol foi em impedimento e um pênalti também inexistente. Então assim, complica o trabalho, mas o time deu esse apagão, mereceu perder e tem que levantar a cabeça e voltar. O campeonato é longo, nós estamos aí, nem terminamos o primeiro turno ainda, e o time do Vasco o ano inteiro com briga política, com questões de lesões, que a gente vai até falar aqui, lesões graves, com jogadores em cirurgia, e é difícil montar um time e seguir, né, um padrão de jogo, com todas essas adversidades no time, além do que um elenco mais limitado. Então, tudo contribuindo para a negatividade, mas eu tenho certeza que a tendência é melhorar e a gente dar a volta por cima aí. E o elenco também, né, Martins e Zacarias, o elenco do Vasco... o Vasco fez alguns investimentos meio duvidosos, digamos assim, tanto é jogadores que já deixaram a equipe. O próprio Paulão, né, que vem desde o ano passado, aí você passa pelo Wellington, né, que estreou pelo Atlético Paranaense, já fez até gol. Riascos, né, talvez Eraso. Seja o Eraso. Então, assim, apostas duvidosas, apostas arriscadas que se mostraram realmente que não deram certo, né? Então, o planejamento do Vasco não foi tão bem feito, talvez até por esse todo o clima político. Às vezes você precisa dar uma resposta ao torcedor e aí não faz um estudo para contratar. Você contrata achando que vai agradar e acaba o efeito sendo contrário às vezes, né, Martins? Olha, o que nós falamos naquele programa das 5, no rádio, vai lá atrás um pouquinho. Aquela eleição, com aquela catimba do Eurico, aquela confusão toda que deu, atrapalhou intensamente o Vasco. Pode acreditar que foi. Em definições, em decisões, quem seria o presidente? Vai contratar quem? Bem atrapalhando. Muito. Eu acho que, com todo respeito, agora falando sério, não tenho paixão, aquela paixão que o pessoal tem, eu não tem. Ao torcedor do Vasco. O Eurico fez um bem ao Vasco até um certo ponto. De lá para cá não fez, ele não ganhou nada. O Vasco não caiu no primeiro ano. O Vasco faz isso, faz aquilo. Sempre metido em confusão. Não é isso, gente. Não está mais naquela base do vamos no peito e na raça. No peito e na raça, diferente.
ter o peito na raça de mérito seu que você teve coragem, mas não impor as coisas. Eu vejo assim, porque tantas brigas no Vasco. O Vasco joga uma partida de Januário, a torcida joga cadeira dentro do campo, pouco tempo foi contra o Bahia, né? Bahia. Contra o Bahia, o Vasco vai ser julgado. Então eu acho que tudo isso atrapalhou, o Diego. A trajetória do Vasco, que já não é das boas, porque não tem onde contratar tanto, que faz falta e vai fazer, porque o campeonato ainda é longo. E é uma pena, porque eu penso que se o cara que torce para o futebol entender mesmo o que é o futebol, ele tem que torcer para que todos estejam bem. Para que você ganhe um campeonato difícil. Campeonato que você é o melhor, porque o seu é o melhor. Mas você pegar... Hoje o Vasco, por exemplo, não é um Vasco de 97. Não é um Vasco que ganhou títulos. Chegou à final de Libertadores, ganhou a Libertadores da América. É um Vasco fraco em relação aos outros. Apesar que os outros também não desenvolvem tanto. Está aí o São Paulo na cola do Flamengo, e um São Paulo que estava quase morto, bem antes da Copa, né? Tava aí, então, essas coisas têm acontecido. E outra coisa, Silvério, que eu achei interessante no jogo de ontem, e que eu não entendi, Diego, que mesmo você falando a respeito do impedimento, do lance duvidoso, o tempo que o Breno, né, ficou olhando para o Sheik fazer aquela marola com a bola todinha, aquela maromba que tem todo, quando ele resolveu dar o bote, enfiou debaixo das pernas dele. O estrangeiro lá, como chama? Romero, deu um banho no garoto em preparo, amigo. O garoto tentando correr naquela camaraleta atrás dele e não alcançou, ele só distanciou. Quer dizer, também você vê esse lado. Eu pensei que um garoto aqui, o zagueiro, Ricardo. ele ia chegar e falou, vai dar uma banda nele. Ele, não teve perna para acompanhar, não conseguiu acompanhar. Mas ali foi um pouco do tempo de reação também, né? Porque Mas o pessoal do Vasco fez a linha até a reação. Mas é o tal negócio, velho, quando o Breno foi, que o Sheik foi dançando, ali tinha que matar ali, claro, aquele meu filho, aquele negócio, ele é uma bola, cara. É verdade. Não tinha. Então o Vasco parte também, com toda essa confusão, para momentos indecisivos, né? Os caras não têm decisão, já está tudo... ninguém sabe o que faz direito, o Jorginho está tentando, mas não vai ser fácil, tá? Eu acredito que possa até se melhorar muito, ficar no meio da tabela, é um risco, porque o campeonato vai mudar muito ainda, porque nós estamos tentando terminar a primeira etapa, e é difícil, sem contratações, né, Silvério? Tá certo. O Vasco é o 12º colocado com 19 pontos, mas com detalhe, tem 2 jogos a menos que a grande maioria dos times, né? Tem aquele jogo da terceira rodada contra o Santos, que não tem nem data para acontecer, um jogo que foi adiado, e o jogo da semana passada, que o Vasco jogou na Sul-Americana e teve também a sua partida adiada. Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. Então, Vasco 2 partidas a menos que a grande parte dos times aí. O Vasco é o 12º colocado com 19 pontos. E o próximo jogo é contra o São Paulo no Morumbi. Parada duríssima. Martins, vai torcer pra quem, Martins? Só uma curiosidade. O Vasco. E os vascaínos, vou torcer pra quem? Não, mas é uma São curiosidade Paulo, mesmo, né? Não. Empate. Vai torcer pro Vasco. Não, vai torcer pro pro Vasco, né? Só porque o Raí, agora o negócio do Raí me intrigou, porque o Raí falar o que ele falou a respeito das arbitragens, sendo que o Flamengo é o time que mais jogou com arbitragem paulista e vai jogar ainda. Esse irmão do Paulo Sérgio de Oliveira vai apitar, já apitou os jogos do Flamengo, vai apitar mais um ainda. Tá então certo. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora que eu vou torcer pro Vasco. Lembrando que o Vasco, depois do São Paulo, pega o Palmeiras no Aliança. Então assim... A situação tá Essa complicada. tabela maravilhosa no Vasco. Mas depois ele investe. Fortes emoções, como diz o outro. Depois ele investe. Vamos jogar em casa com os demais, né? Você sabe que o tal do No jogo a momento- menos, ele é muito enganoso. Porque Demais. você fica... Porque você acaba fazendo uma conta assim, porque se a Contando, gente eu ganhar, posso- a gente vai pra tal Isso não lugar. ganha. Mas Isso não você, ganha. o Silvério deve Igual estar a lembrado. conta do rebaixamento, né? Se Se eu ganhar, O Silvério deve estar lembrado melhor do que eu. Teve um campeonato brasileiro que rodou, que é time do Rio de Minas. Tem 2 jogos a menos. Que perdeu os 2. Aí não adianta. Complicado. Não adianta. Não adianta. Na forma, do jeito que está, se melhorar, pode saber que pode se ganhar sendo no mando de campo, talvez consiga ganhar. Fora, dificilmente eles estão ganhando. O Flamengo teve o primeiro tempo com o Santos, só deu um nó no Flamengo, anulou quase que aquele gol do Flamengo, empatou o jogo e já ia para todo lado. No segundo tempo, o Flamengo foi melhor, mas não conseguiu. E o América ontem conseguiu. Tá certo. Falando agora do Fluminense, que no último sábado foi até Fortaleza enfrentar o até então Lanterna. Acabou continuando, né? O Ceará ganhou, saiu da Lanterna, mas durou apenas um dia. O Atlético Paranaense venceu. Então o Ceará continua na Lanterna. Mesmo assim, o Fluminense não conseguiu um bom resultado, perdeu por 1-0. Zacarias, o gol foi marcado pelo Leandro Carvalho, jogador que pertence ao Botafogo, que está emprestado à equipe cearense.
É verdade, Silvério. Antes de falarmos de Fluminense e Ceará, eu estou aqui pensando o seguinte. Nós, para o mundo todo, através da internet. O comentarista Luiz Martins fala que vai torcer para o Vasco. Eu faço ideia a revolta da nação neste momento da colocação feita pelo comentarista. Eu diria que o torcedor rubro-negro, eu acho que ele está mais tranquilo para um empate, vai, porque o São Paulo segura, o Vasco também não vai. É então... despacho. Tem que ser despacho. O que vai ligar... Porque o Flamengo vai ter um jogo difícil, é o Grêmio. O que vai ligar de gente pedindo uma cópia desse programa para guardar de relíquia vai ser uma festa. Mas falando do Fluminense e Ceará, o Ceará venceu o Fluminense por 1-0, porque teve a sorte de achar um gol dentro do jogo. Porque tecnicamente o jogo foi péssimo. O Fluminense não jogou nada, o Ceará jogou um pouquinho só até encontrar o gol, depois lutou para não tomar o empate do Fluminense. E no resumo de tudo, a vitória do Ceará foi uma vitória justa de uma equipe que conseguiu achar um gol dentro do jogo. Agora, tecnicamente, o jogo foi muito fraco. E, Martins, parabéns para a torcida do Ceará, né? Fez uma linda festa com Lisca depois do jogo. Mas aquele gramado, vou te falar uma coisa, hein? O pessoal tentava carregar a bola para tentar um drible, não tinha condição, né? Mas você sabe qual o nome que a gente sempre dava, principalmente nas peladas? Ping-pong, né? A bola, o jogador fazia o passe, ela dava 2, 3 kick, aí ela fazia uma volta, né? Você viu quantas vezes ela deu um drible no jogador. O campo, o gramado da impressão está muito seco, muito duro, e é claro que faltou muita qualidade, que a gente cobra muito aos times tecnicamente para ter um espetáculo melhor. Mas a colaboração do próprio gramado foi fundamental. Diego, até trazendo já um pouco para a sua área, sobre gramado ruim, né? A gente está sempre citando sobre a qualidade técnica do jogo, que cai muito, né, com gramado ruim, mas até com a questão de desgaste físico, ele aumenta muito com um gramado que está mais pesado, digamos assim, essa variação por exemplo, por padrão, né? Claro que não é perfeito, mas os gramados da Série A do Campeonato Brasileiro tem um padrão mais avançado, pelo menos a gente espera isso. E aí quando sai uma diferença tão grande para o PV, o jogador, o atleta sente, isso a musculatura pode sair muito prejudicada? Com certeza, e hoje os gramados do futebol brasileiro, né, são padrão FIFA, disputando o brasileiro, e sai um pouco desse padrão indo para um campo igual do Ceará, lá que ele optou por jogar no estádio menor, né? Com certeza atrapalha, mas como a gente disse, atrapalha para os dois lados, né? E aí... naquele momento o Ceará teve mais sorte e conseguiu vencer o Fluminense. O próprio Fluminense que tinha vencido o Palmeiras no meio de semana. Você vê que o campeonato é gangorra, né? Não é uma ciência exata, como a gente diz, né? Não dá para cravar que vai dar aquilo. Então, por isso que move e emociona todo mundo, porque a cada jogo é uma expectativa diferente. O América aí ontem... 14, 15 chutes do Santos no gol, o América deu 2. Foram 31 finalizações ao final, finalizações mesmo, né? Mesmo aquela que sai totalmente torta. O América duas, e fez um gol e ganhou. Ganhou de 1-0. É o futebol. Né? É isso mesmo. Mas quando vai lidar com um campo com condições não muito boas, há uma preparação diferente ou vamos dizer assim, uma orientação melhor, ou é a mesma coisa? Não tem como, ele faz a preparação durante a semana voltada para aquele jogo. E, consequentemente, hoje eles molham o campo antes, para a bola ficar um pouco mais veloz. Gramados mais altos eles vão propiciar ao jogador um desgaste maior. Então, tudo isso é feito lá no estádio. Mas a equipe que vai lá jogar, às vezes nem está sabendo. Só antes do jogo, que já vai fazer um reconhecimento, ou um dia antes. Então, a preparação já foi feita durante a semana. Então não tem muito o que fazer, não. E a gente está falando de uma realidade Série A de Campeonato Brasileiro, trazendo para a nossa realidade do Nacional de um módulo 2. O Nacional esse ano o campo não estava tão bacana, né? Teve um desgaste grande, mas a gente vê muitos campos piores, né, Diego? Você não acompanha tanto a delegação no jogo, mas você sabe, né? Você tem o conhecimento. Com certeza. E você, claro, os jogadores devem relatar isso para você também, dessas dificuldades desses campos que na Série A tenta se manter um padrão, né? Como você disse, o padrão FIFA, e tenta ter um acompanhamento, até fiscalização maior. No módulo 2 é o que dá, né? O que a gente vê pela região, o Nacional é um dos melhores gramados que tem na região, né? E estádio, né? Não dá nem para comparar com os outros estádios que a gente tem na região aí.
e, consequentemente, quando sai, vai passar a dificuldade realmente nos outros campos. A gente tem acompanhado, eu acho que o América, o Teófilo Otoni. Melhorou muito, mas Agora, em agora 2016, mudou o gramado, né? mudou. Mudar, Quando eles foram para a primeira divisão, eles tiveram que mudar. Dá a impressão que agora é dessa mesma grama, né? Eu não tive lá. Eu vi falar que... eu não tive lá esse ano, por exemplo, mas em 2016 era terrível. O de Fabriciano também é terrível, tá? É um campo muito pesado. Você olha, ele tá até gramadinho, mas é um campo pesado a vida inteira. Dificulta muito. E engraçado que no tempo passado, quando se tinha esse padrão FIFA, né? Você encontrava aquela grama larga, né? Tinha uns que era um pouco baixa, mas tinha uns que pesava também. Então, esse desgaste que o Diego fala, o Diego, esse agora dessa grama FIFA dá mais. Você dá a impressão que você está correndo na areia. Você faz isso, né? Ele exige mais força, né? E varia muito. O outro era mais reto, o outro era mais plano, né? Era um gramado de uma grama mais... Você sabe que muda também, tem treinadores que exigem, né? A grama talvez mais bem cortada, ela mais bem aparada para ela correr mais. Vai muito de característica de time. Isso lá quando o Tite treinava o Corinthians, essa foi uma passagem dele aí antes de ir para a seleção brasileira. Muito se falou, teve uma acusação, algum treinador falou que o Corinthians só molhava o campo de um lado. Tipo assim, antes do jogo, ele sabe, né, a escolha que ele já sabia, ele molhava do lado tal. Aí no intervalo ele molhava do outro lado para o Corinthians atacar, para a bola correr mais. É um pouco da estratégia também dos times, no mínimo, né, no futebol cada vez mais equilibrado, talvez esse detalhezinho pode fazer diferença. Seguindo com o Campeonato Brasileiro da Série A, o Zacarias Fernandes, no domingo, o Botafogo foi até Porto Alegre e perdeu por 3-0 e não viu a bola, né? O Inter venceu por 3-0 do jeito que quis, Zacarias. Olha, e não venceu por mais, porque o Internacional se deu por satisfeito com os 3-0. O Botafogo mostrou os mesmos defeitos de antes, trocou algumas peças, mas não evoluiu nada, porque o material humano que o Botafogo tem é extremamente limitado e o Botafogo, no transcorrer desse campeonato brasileiro, se ele ficar fora da zona de rebaixamento, já está de bom tamanho. Porque, além de não ter time capaz de superar as adversidades, o Botafogo ainda tem alguns desfalques. No jogo contra o Internacional mesmo, o rapaz que narrava o jogo falava, uns 5 ou 6 desfalques de um time ruim, completo. Já é difícil. Imagine você com meia dúzia de desfalques. E aí o Botafogo acaba pagando o preço, né? Você vê, o primeiro gol do Internacional levantou da direita para a esquerda, o lateral direito do Botafogo numa bola, né? numa extensão de 20 metros, o cara profissional de futebol não sabe onde a bola vai cair. Aí ele sobe e não acha, o atacante do Internacional, meio metro atrás dele, consegue chutar embaixo. Então é sinal que essa bola, né, ela tinha uma determinada altura que poderia ser alcançada, se estivesse bem posicionado. Se ele chutou aqui, ó, tá aqui, daqui, aqui, ó, distância muito pequena. O segundo gol, o Rabelo vai sair jogando, vai querer fazer uma jogada de efeito, perde. Arrebenta lá dentro do gol, né? Aí escutei dizer, na próxima janela ele vai. Que pena que essa janela ainda não abriu, né? O Botafogo então perdeu para o Internacional por 3-0. Próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro é no final de semana, quando recebe o Santos no próximo sábado às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. O Santos que tem um novo treinador no seu Cuca. O Cuca está de volta ao futebol, é o novo técnico da equipe do Santos. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar falando ainda de Campeonato Brasileiro da Série A, vai voltar também batendo papo com o pessoal do Estrela de Ouro, com o Dr. Diego, enfim, isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. Fique aí que a gente volta já. É isso, voltamos com o segundo bloco do programa Esporte Atividade. Deixa eu abraçar novamente a todos que estão nos acompanhando no canal 7 em Muriaé e região, também no nosso site redeatividade.com e ainda na nossa live pelo Facebook, não importa a plataforma, o importante é ter a sua companhia, né? Lembrando que você pode continuar participando conosco, o telefone já está na tela, é o 3729-7048,
3729-7048. Você liga para cá, o Binha já está prontinho para atender a sua ligação, anotar o seu recado e você vai concorrer a prêmios ao final do programa de hoje. Além disso, também pode participar pelo WhatsApp 98859-6261. 98859-6261 é o WhatsApp aqui para você também participar conosco. Deixe o seu nome, pessoal que está acompanhando com você. E aí, né, cruza os dedos, porque no final do programa a gente vai fazer o sorteio. Alguns recados já chegando por aqui. Vamos a eles. A Aparecida do Bairro Aeroporto está mandando um abraço para a bancada e também para o time do Estrela de Ouro. O Sérgio Camilo, do bairro Santa Luzia, está mandando um abraço para você, Luiz Martins. Abraço, Feijão. E para todos aqui da bancada. Hoje não está muito feliz não, né, o Cruzeiro? Sérgio, o negócio desgringolou um pouco, né? Mas essa semana tem jogo importante para o Cruzeiro, né? Pela Copa do Brasil contra o Santos, né? O Santos de novo treinador. Vai ver se vira a chave. O Aloysio Marcos, do bairro Padre Thiago, está mandando um abraço para a bancada, para o Magela da Van, do Binha da banca, e falando, né? Agradecendo pela viagem que eles fizeram, né? A excursão para a vitória, né? Acompanhar a vitória do Flamengo 4-1 sobre o Sport, eles foram até o Maracanã. O Ayrton, lá de Miraí, está mandando abraço para a bancada e para todos os torcedores do Botafogo. A Abençoada, lá do bairro Gaspar, está juntamente com o marido, né? Tá com o Márcio, né? O Márcio, né? Tá mandando abraço para o Luiz Martins, para todo mundo da bancada. O Juan do bairro Padre Thiago também mandando abraço para a bancada e para o Binha da banca. O Binha pede para avisar que vai ter jogo, tá, gente? Vai ter excursão para o jogo Flamengo e Cruzeiro, jogo válido pela Libertadores América no dia 8 de agosto. Então, sem ser essa quarta-feira, na próxima, no dia 8 de agosto, quem quiser então acompanhar esse jogão de bola, jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores, é ligar para o telefone do Binha, que é o 8873-7432, né? O 98873-7432, ou pelo WhatsApp, mensagem, né, ou áudio pelo WhatsApp, 98848-6581. Então, para ligar, o 8873-7432 e o WhatsApp do Binha é o 8848-6581. Lembrando que se você quiser mais informações sobre valores, horário de saída, pode procurar lá na banca do Binha, que fica na pracinha do Trabalhador. Portanto, excursão para o jogo Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores da América no dia 8 de agosto. E se você está achando que só vai ter um Flamengo e Cruzeiro, né, não. No dia 12, então dia 8 tem Libertadores. No dia 12 tem mais Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, só que esse jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, às vezes meio de semana a gente sabe que não dá para algumas pessoas irem, né? Não dá para participar, então se você perdeu o Flamengo e Cruzeiro da Libertadores, tem mais uma oportunidade no jogo de final de semana, no dia 12 de agosto, lá ambas as partidas acontecendo no estádio do Maracanã. Outros recados aqui, deixa eu mandar um abraço pro Célio do Gaspar, ele que está mandando um abraço aqui para todo mundo, né, participando do programa, e também ele está mandando um abraço pro Sérgio Camilo do bairro Santa Luzia, né? Abraços aí do Célio do Gaspar. O Flávio, né? O Flávio lá do bairro Santo Antônio tá participando com a gente. Ele tá falando assim: boa noite, Silvério. Fala com o Diego que eu não. Ele é torcedor do Flamengo. Que eu não vou torcer pro Vasco ganhar, mas sim vou torcer pro São Paulo perder. E aí ele tá pedindo a nossa opinião, que ele falou: ó, com a chegada do Vitinho, o Flamengo agora tem no papel o melhor quinteto de ataque do Brasil. Com Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Uribe e Vitinho. Concordam? Vou passar pro Martins. O Vitinho, o Flávio, vamos deixar, né? O Flamengo tá se conduzindo bem, né? Deu uma melhorada muito grande. O Flamengo tinha uma dificuldade enorme de criar boas jogadas. Agora, o Vitinho, se ele jogar tudo aquilo que ele jogou no Botafogo antes de ir embora do Brasil, o Flamengo vai fazer um bom negócio, porque ele é jogador de lado. Ele não vai jogar pior do que o Marlos Moreno, que ontem jogou muito, mas nós sabemos que o Marlos jogou apenas essa partida, que a gente viu muito que ele jogou ontem, mas já está há quanto tempo? E o Vitinho é um jogador daqui, é do Brasil, a gente tem uma boa impressão dele. E jovem, né? 24 anos também. Então vamos aguardar, porque o Flamengo está indo no caminho certo. As contratações são para isso, para preencher as necessidades daqueles que saíram e deixaram aí uma abertura. Tá certo. Eu estou tentando puxar aqui da memória os quintetos, né, de ataque, o quarteto de ataque, enfim, para fazer essa comparação, né? Eu não vou comparar Léo Valência, Chiesa, não, Zaca, para não apelar, mas... agora falando sério, eu não sei, o Cruzeiro com o Thiago Neves, Rafinha, Marcos, Robinho, né, é o quarteto, o Grêmio, né, do Luan, do Everton jogando muito, do André, do Ramiro pela direita, o Marinho, né, que chegou agora recentemente, o próprio São Paulo, né, que encaixou Diego com o Rojas, Souza, né, equatoriano, Diego Souza, Rojas, Nenê, jogando muito o Nenê, e o Everton, né, e jogador do Flamengo.
são alguns postulantes. O Palmeiras, né, com o Dudu, com o Moisés, o Scarpa, o William, enfim. Mas enfim, eu acho que o Flamengo está nesse bolo aí de bons ataques. Eu também acho que o brasileiro esse ano não vai fugir muito deles, não. Eu estou pegando os favoritos, né? Eu acho que até porque, Silvério, meio que um deles vai cair e vem um meio surpreender, mas o plantel que eles têm, né, essas equipes citadas por você, pode dar essa garantia, porque estão jogando futebol diferente. Né? Não sofre tanta pressão, se só a pressão mantém, né? Você vê o São Paulo não dá água pro vinho. O Grêmio tem um time que faz uma linha de passe que poucos, aqui na América do Sul, faz. 2, 3 toques, chega no gol. Tem bom finalizador. Tem o Luan, que não jogou essas duas partidas bem, nem contra o Vasco, nem essa última que ganharam. Então tem tudo isso, aquela virada contra o São Paulo. Então o Silvério falou algo com toda a razão. Os times têm plantel que os outros, se tivessem, era um campeonato super equilibrado. Mas que a coisa não vai fugir muito desses aí, não vai não. Agora, brincadeira à parte, eu ia falar, provocar os nossos amigos vascaínos aqui, porque eu falei do Botafogo, né? Eu me senti na liberdade de falar do Vasco também. Eu ia falar Rios, né? Giovanni Augusto, mas brincadeiras à parte, a chegada do Maxi Lopes dá uma encorpada. Vocês estão animados com a chegada do Maxi Lopes para centroavante do Vasco? A cara do Bruno, porque eu acho que a câmera não captou na hora. A cara do Bruno acho que já disse tudo. Tá animado não, Bruno? Olha, já são, 34 anos, né? Muito rodado. Em alguns clubes que ele passou, foi bem. O Vasco, como a gente disse logo no início, tem apostado em jogadores já em final de carreira. Vir 34, 33, 35, aí fica nessa média que se a bola não chegar pro cara, ele não faz o gol. Ele não corre. Entendeu? Só empurrar, né, pra dentro. O zagueiro do Vasco, novo, não aguentou o Romero. Agora você imagina um cara de 34 anos. Vamos ver, a gente espera. Mas eu acho que é da mesma linha do Riascos, é complicado. A gente tem que lembrar também que o futebol não é só ataque, né? Sim. Agora tem que analisar também a questão da parte defensiva desses clubes, igual o Flamengo. A gente tem aí Rudinei, as laterais do Flamengo, apesar do Hever veterano, Júnior, que é o menino lá, o Duarte, Duarte, né? Então assim, o time é um todo, né? Não é só ataque. Esquece da defesa para só focar no ataque. E esses outros clubes eu acho mais consistente, como o São Paulo, o Grêmio. A Grêmio tem a melhor zaga do Brasil. O Grêmio tomou 7 gols no campeonato, né? Contra a Chapecoense, se não me engano. E basta dizer que tá tão bem a zaga do Grêmio, que aquele chute do Nenê foi uma pena não ter entrado, né? Aí o Cândido levanta a perna esquerda, justamente a altura que a bola ia passar, porque se ele levanta a direita, ele estava roubado. A direita não dava o tempo exato que ele levantou a esquerda que estava na frente. A bola do jogo era 2-0 e complicava. Adeus, né? Adeus. É isso. Mandar um abraço aí pro Ronaldo Cabral, né? Sempre acompanhando o nosso programa. Pra família, né? Cabral, a Ilma, a Caroline, o Lucas, o João Pedro, todo mundo ligados com a gente. E ele tá falando, abraços aí do Ronaldo Cabral pro Bruno, do Estrela de Ouro. Tá falando, quer te convidar para inaugurar o campo do Densu. Aí tá com o Barão, hein, Bruno? Bora, Ronaldo. Obrigado, Bruno. Abraços aí do Ronaldo Cabral, companheiraço nosso aqui também, sempre acompanhando o nosso programa. Outros recados chegando por aqui, a gente sempre pede um pouco de paciência, porque eu vou tentando aqui, né, conciliar aqui a apresentação do programa e também anotando os nomes e passando os recados pelo WhatsApp, mas só garantir que a gente anota todos os nomes aqui, né, que chegam pelo WhatsApp, naturalmente que vem pela ligação também, a gente faz para colocar no sorteio ao final do programa de hoje. Lembrando mais uma vez que dá tempo de você participar, é só ligar e mandar a sua mensagem conosco. Deixa eu mandar um abraço aqui super especial lá para o pessoal da Pracinha do Trabalhador e especialmente para Marcelina e para Vitória. Ontem eu estava lá na Pracinha do Trabalhador e a Marcelina veio, conversou, né? Ela falou que a Vitória é a filhinha dela e gosta de jogar futebol e ela estava procurando, ela falou, mas a gente não tem muito tempo para levar e não sabe onde que tem uma escolinha, mas é muito bacana a gente ver o esporte. E ela falou, ela sempre te assiste, né, o pessoal lá do programa, ela comentou do Zacarias Fernandes, do Luiz Martins, então é muito legal esse reconhecimento, né, e é um carinho recíproco, com certeza é muito legal ter esse papo, né, ter esse contato com todo mundo. Então um abraço aí para a Vitória, para a mãe dela, que está todo mundo também acompanhando o esporte e atividade. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, rapidamente, para a gente correr aqui e encerrar esse assunto. Mas, Zacarias, só para a gente estar falando do Botafogo, a gente correr um pouco, repercutiu muito mal a declaração do técnico do Botafogo, Marcos Paquetá,
que ao perder para o Inter por 3-0 e na entrevista pós-jogo, ele deu a seguinte declaração: olha, mas a gente não mereceu perder, a gente mereceu perder por menos. Você gostou da declaração do Paquetá, Zacarias? Olha, a declaração do Marcos Paquetá é de um técnico que não tem sentimento de derrotado, né? Porque se ele tivesse, ele não teria dito isso. Porque quando o cara tem sentimento de uma derrota, ele fica muito aborrecido, ele fica muito triste em qualquer modalidade. E ele fica muito triste e não fala uma bobagem como ele falou. Até porque eu acho também que o Marcos Paquetá não vai durar muito tempo lá no comando do Botafogo. Mais uma ou duas derrotas, certamente ele vai tomar outro rumo, porque o Botafogo não vai, a diretoria do Botafogo e o torcedor do Botafogo pressionando, não vai suportar isso. E agora, né, com as dispensas que apareceram por aí, tem muita gente no mercado que certamente poderá ser um pouco mais útil ao Botafogo. E me arrisco a dizer até o Zé Ricardo mesmo, que deixou o Vasco e o Flamengo. O Jair Ventura saiu, né, um pouco arranhado. Né? O Jair Ventura tá um pouco arranhado lá, porque da forma que ele saiu, certamente a diretoria do Botafogo não gostou. Mas a verdade é que o Zé Ricardo também reúne boas condições de ser, pelo menos, né, mais audacioso do que o Paquetá. O Paquetá, ele não tem uma postura de jogo, ele não tem uma formação do time dele, ele muda o time em todo jogo e fica prometendo elementos de surpresa, jogada de efeito, não sei o que, e no fundo não acontece nada disso. Tá certo, o Botafogo volta a campo, como eu já disse, né, contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, mas antes disso, quarta-feira, tem confronto pela Sul-Americana, vai enfrentar o Nacional lá no Paraguai. A delegação alvinegra já está então em solo paraguaio, o jogo acontecendo na quarta-feira às 7h30 da noite, válido, portanto, pela Copa Sul-Americana. Vamos falar agora do líder? O Flamengo venceu o Sport por 4-1, Luiz Martins. Um jogo que fez 1-0, tomou um susto no empate da equipe pernambucana, mas depois conseguiu mais 3 gols, uma vitória tranquila, 4-1, Maracanã lotado e a manutenção da liderança também assegurada. Martins? Ô, Silvério, para mim foi o jogo que o Flamengo jogou com mais facilidade. Contou todos os espaços, você vê os jornais aí enaltecendo muito, o Paquetá juntamente com Everton Ribeiro, fizeram toques de posição, aquela coisa toda, mas mediante muito mesmo, o que encontrou para jogar com facilidade contra o Sport. Talvez o jogo na ilha seria um pouco mais difícil, né? Empolgação da torcida, precisando ganhar, aí seria um jogo mais difícil. O Flamengo encontrou muita facilidade. O gol deles foi um descuido, né? Aquele que jogou no Vasco, né? Marlone fez o centro e o sobrinho do Vinck lá entrou, que foi lateral do Vasco, Luiz Carlos Vinck, sobrinho do Vinck, entrou, fez o gol. Diego tinha saído, ficou no meio do caminho, não tinha para ir. E o Flamengo não assustou tanto que logo nos primeiros minutos fez o segundo gol. O primeiro tempo foi 1-1. Não, foi 1-1. Não, tudo Depois bem. No segundo no segundo tempo, o Flamengo logo... O jogo foi o quê? Aos 42 no gol deles, né? Foi na reta final. Foi na reta final. Eles fizeram o gol, o Flamengo não assustou. Você viu que a saída de bola do Flamengo aconteceu, o Flamengo quase chegar e fazer o gol antes de terminar o jogo. Terminou o jogo. O Flamengo veio, foi fazendo um gol. E para colaborar, o Magrão falhou no quarto gol, tá? O Magrão falhou naquele quarto gol. Com todo respeito à defesa que ele fez do Pejá, né? Mas olha, o Flamengo ontem, o Silvério, analisar o Flamengo ontem é muito fácil. Você não vê ninguém no Flamengo que você fala assim, esse não jogou. Jogou. O Marlos foi disparado a melhor partida dele. O Paquetá e o Ribeiro fizeram todo o processo de trabalho que tem que fazer. O que não funcionou no Flamengo foi o que entrou depois. Foi o Guerreiro, que está numa... não sei se é aquele negócio de contrato, que não sai, não vai... Ele quer alguma coisa, mas ele está perdendo uma grande oportunidade, porque o Flamengo agora tem um time que pode chegar um pouco mais no centroavante. Você vê que o lance do Uribe foi franco, mas o Uribe teve outras oportunidades. Ele apareceu, um lance do lateral esquerdo para ele, né? Que ele jogou muito por cima. Então as coisas estão acontecendo, mas o de ontem... O que eu sei de falar é que o Flamengo foi bom os 2 tempos e a vitória veio através daquilo que o Flamengo soube sobrar em campo.
Tá certo. O Flamengo é líder do campeonato, vai ter um desafio difícil, né, no próximo final de semana. Coincidentemente, os 2 próximos confrontos do Flamengo são contra o Grêmio. E depois os outros 2 serão contra o Cruzeiro, né, em competições diferentes, obviamente. Então, quarta-feira, Copa do Brasil, tem Flamengo e Grêmio, jogo de ida lá em Porto Alegre. O Grêmio, então, jogando com o mando de campo. O Grêmio que empatou com a Chapecoense, poupando todo o time. O Flamengo não poupou, né? Foi com o time principal. A tendência é que no jogo de sábado, né? O jogo pelo Campeonato Brasileiro, ambas as equipes poupem, né? Aí, porque na outra semana já tem jogo válido também por Libertadores da América. O Flamengo vai pegar o Cruzeiro, por exemplo. Então, é parada duríssima para o Flamengo, né, Zacarias? Tem algum prognóstico entre Flamengo e Grêmio, aí, um possível favorito? Ou não tem nada disso entre duas equipes em bom momento, Zaca? Aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para o Bruno, lá do Bruno Extintores, né, e para o Gilmar Lúcio da Silva também, que é botafoguense, nos acompanhando lá. Olha, Silvério, não tem não. O Flamengo e o Grêmio hoje reúnem, se não os 2 melhores times, pelo menos entre os melhores do futebol brasileiro. E por essa razão há um equilíbrio muito grande. O Flamengo fez um crescimento muito grande dentro do campeonato brasileiro, porque o Everton Ribeiro entrou numa boa forma física e técnica, e com isso ele tem contribuído muito para a evolução do Flamengo. É claro que não só o Everton Ribeiro, mas o Flamengo na totalidade está muito bem organizado. E o Grêmio, por sua vez, também não fica atrás. Tem um bom time, é um time que joga consciente, um time que joga afinado pelo seu técnico, e por isso qualquer previsão desse ou daquele como vencedor seria muito arriscado. Tá certo, deixa eu mandar um super abraço também para o seu Josué e a dona Janilda, né? Estão nos acompanhando como toda semana lá no bairro Marambaia. O seu Josué é torcedor do Vasco e a Janilda torcedora do Flamengo. Um abraço para vocês. Muito obrigado de sempre, né, pelo carinho que vocês têm com a gente. Então, encerrando o assunto do Campeonato Brasileiro, um jogo encerra a 16ª rodada. Está acontecendo nesse momento Bahia e Atlético Mineiro, o jogo lá na Fonte Nova, e o Galo saiu na frente, tá? Gol do Matheus Galdesani logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Bahia 0, Atlético 1, mas o jogo, né, tá ainda no começo, temos aí cerca de 20 minutos da primeira etapa. O Atlético, com esse resultado, vai chegando a 29 pontos e sendo alçado aí a 3ª colocação. Mas, como eu disse, tem muito jogo pela frente. Vamos trazer o nosso bate-papo um pouco mais para perto da gente. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Zacarias Fernandes, o Tombense, foi à Volta Redonda, venceu por 2-0 e deu um passo importante nessa luta agora contra o rebaixamento. E essa vitória fora de casa que não acontecia para o Tombense desde meados do ano passado. Em 2018, o Tombense, seja em Campeonato Brasileiro da Série C, seja no Campeonato Mineiro, não havia conseguido vencer longe de Tombo, Zaca. Olha, e a vitória do Tombense diante do Volta Redonda, ela veio numa hora muito certa para o Tombense, porque o Tombense se perde para o Volta Redonda, hoje certamente estaria preocupado com o seu futuro e quem sabe até já pensativo com relação à queda para a Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado não tira definitivamente o Tombense desse perigo, mas pelo menos dá uma acalmada no Tombense para que o Tombense possa fazer o próximo jogo fora de casa, né, que é contra o Botafogo, né? Cuiabá. Contra o Cuiabá, e depois fazer o jogo final em casa contra o Botafogo, fazendo cálculos exatos daquilo que ele precisa para poder permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Parte de cima da tabela, eu não acredito, porque perdeu muitos pontos dentro do campeonato que não deveria ter perdido. Resultados que o Tombense teve, principalmente em casa, que foi resultado negativo, que daria ao Tombense uma melhor posição na tabela de classificação e automaticamente daria ao Tombense a possibilidade de chegar entre os 4 primeiros. Diante dessa situação, só resta ao Tombense agradecer por não cair. Tá certo, o Tombense está bem no meio do caminho, é 6º colocado no grupo B da Série C do Brasileiro com 21 pontos, está a 4 pontos do G4, né? O Bragantino abre o G4 aí com 25 e também está a 4 pontos do Z2, né? A zona de rebaixamento, onde o Tupi tem 17 pontos, então entre a cruz e a espada, né? Não pode... pode ser que classifique, mas tem que também tomar cuidado contra essa ameaça do rebaixamento. O Tupi que venceu o Joinville por 2-0 em Juiz de Fora no sábado e respirou um pouco, né? Continua na zona de rebaixamento, mas se perdesse, estava praticamente já com a queda assegurada. E a vitória do Tupi sobre o Joinville rebaixou a equipe catarinense.
E olha, que queda vertiginosa. O Joinville em 2015 estava na Série A, estava jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e em 2019 vai jogar a quarta divisão, a última divisão, portanto, do futebol nacional. Então, relembrando aí, o Zacarias já falou, o Tombense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Cuiabá fora de casa, lá na Arena Pantanal. Já o Tupi joga em casa contra o Volta Redonda em jogo de vida ou morte, já que o Volta Redonda está nessa briga aí. A classificação do Grupo B da Série C tem o Operário com 34 pontos já classificado, Botafogo também já classificado com 31, Botafogo de Ribeirão Preto, Cuiabá na terceira colocação também já classificado 29, Bragantino ainda não classificado 25, Luverdense 21, Tombense 21, Volta Redonda 19, Ipiranga 19 e na zona de rebaixamento Tupi 17 e Joinville, que já teve o rebaixamento decretado com apenas 10 pontos ganhos. Essa é a Série C, portanto, do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho do jogo do Tupi de sábado, venceu por 2-0, quando estava 0-0, um pênalti a favor, o João William, né, que é daqui de Muriaé, acabou perdendo, né, mas a moral que o João William tá, né, como batedor oficial de pênalti do Tupi, acabou desperdiçando, mas não se abateu, foi dele a assistência para o primeiro gol do Sidmar. Depois, no segundo tempo, o zagueiro Sidmar marcou de novo, dando números finais e a vitória para o Tupi por 2-0. O Tupi que está nessa briga ainda, né, o Tombense está ainda com chances de ser rebaixado, mas o Tupi está numa situação mais complicada. Infelizmente, a gente está na torcida aí para a equipe aqui da Zona da Mata possa sair também. Enfim, Tombense e Tupi na Série C eu acho que é bom pro nosso futebol. Tombense vacilou muito, né? Poderia estar brigando aí por classificação muito mais tranquilamente, mas infelizmente talvez Eugênio tenha chegado um pouquinho tarde. Falando um pouquinho mais aqui da cidade, né? Trazendo um pouquinho mais para perto da gente, Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé, Zacarias Fernandes, informações, está acontecendo neste momento, né? A reunião, né, para quem está assistindo ao vivo, né, a gente está falando nesse momento, nessa segunda-feira à noite, lá na sede da Liga Esportiva de Muriaé, todos os preparativos, né, finais aí pro início do campeonato, que está previsto para o dia 19 de agosto, Zac, é isso mesmo? É verdade. O Campeonato Amador da cidade está tendo a sua primeira reunião na noite de hoje, lá na sede da Liga Esportiva de Muriaé. O presidente Wilson Mauro, o Calica, está conduzindo esta reunião e a expectativa é que o campeonato desse ano possa trazer entre 10 a 12 equipes participantes. Muitas caras novas deverão aparecer, assim como Unidos de Pirapanema, como Ivaí, como Itamuri. São equipes que deverão fazer parte deste campeonato, além, né, das equipes que já fizeram parte do Campeonato Amador da cidade do ano passado, que é o Estrela de Ouro, o campeão, o São Domingos vice-campeão, o Operário, o Independente. Há uma possibilidade do Futebol Clube do Porto vir para a competição com aquele grupo lá do Juventude, né? Teve essa conversa durante a semana, conversei com alguns membros do Juventude. Há essa possibilidade. Americano de Eugenópolis deverá aparecer, que não apareceu ano passado. O Sapucaia, lá de Sapucaia de Patrocínio, também deverá marcar presença, assim como o Mineiro de Barão de Monte Alto do Carlão. Então o campeonato deve ter entre 10 a 12 equipes participando do Amador desse ano. Legal demais. O Independente confirmado, Zé? Independente deverá participar, né? São apenas pequenos detalhes que falta para que o Independente possa confirmar a sua presença e certamente o campeonato vai ser um campeonato bastante agradável. Tá certo. E eu perguntei do Independente, perguntar da Estrela de Ouro. Bruno, Felipe, já tem a definição? Estrela de Ouro vai defender o cinturão, digamos assim? Estrela de Ouro atual campeão? Nós recebemos outros convites de campeonatos regionais, mas o apelo para esse campeonato da Liga aqui em Muriaé, esse Amador de Muriaé, é muito grande. A própria torcida pede, mas como o Zacarias também falou, faltam alguns detalhes na questão de organização, porque sofremos muito com a questão financeira do ano passado. Então, coisa pouca, mas se conseguir, nosso presidente está lá, o Rafael, toda a diretoria, o Leandro, que é o vice-presidente, eu acho que a gente conseguindo resolver essa questão financeira, a gente vai disputar e vamos defender o título. Tá certo, e o campo lá tá tudo ok, tá tudo direitinho para jogar, vocês vão jogar em Belisário mesmo, jogar né? em Belisário, a gente já está estruturando o campo novamente, o gramado está muito bom, faltava grama no gol, já está plantada, já está bonitinha. Agora vamos recuperar o que tem de fazer, o muro,
já colocamos placa, igual ano passado mesmo, enfim, toda a estrutura que a gente vai receber a torcida para encher o estádio lá de Belisário e fazer a festa. Tá certo, né? Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa, ainda falando do Estrela de Ouro, né? Falando especificamente também do projeto Sócio Torcedor e batendo o nosso papo aqui com o Dr. Diego Dutra, que vai falar pra gente, né, sobre a fisioterapia no esporte, no futebol como um todo, a participação dele na comissão técnica, digamos assim, do Nacional Atlético Clube nos anos passados, né? 2018, desde 2015, Diego, desde quando? 2014 a gente fez parte do NEC, né? Uhum. Aí 2017 e 2018. Então 2014, 2017, 2018, então ele vai contar um pouquinho também de bastidores, né? Tudo que acontecia por lá. Não tudo, mas algumas coisas que aconteceram a gente vai ficar sabendo. Fique aí que a gente retorna já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Esporte e Atividade, né? Agradecendo mais uma vez a audiência de todos e lembrando que ainda dá tempo de você participar conosco no telefone 3729-7048 e também por mensagem pelo WhatsApp 98859-6261. Então 3729-7048 para você ligar, 98859-6261 para você mandar mensagens pelo WhatsApp e concorrer a prêmios, né? Ao final do programa de hoje vamos aí sortear um par de ingressos para o Cine Veredas, ainda um almoço marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos, uma ducha completa do Lavador do Saulinho, um arrumadinho lá do Churrasquinho do Jacaré e ainda uma faixa, né, do Flamengo, no Segue o Líder, oferecimento da Banca do Binha. Portanto, ligue pra gente, mande mensagens, né? O pessoal participando bastante conosco. Mandar um abraço pro Fernando Firmino, o Chapocão no bairro da Barra, que está assistindo como sempre, e também mandando um abraço para a esposa dele, a Janaína Silva. O pessoal, todo mundo ligado na gente aí, o pessoal, a Camila, né? Mais as filhas, a Maria Lavínia e a Lauriane também ligados com a gente. E ela está perguntando aqui, Martins, para você, se o Vasco tem chance de ganhar no próximo jogo. Porque ela está falando que 1-0 é garantido. Abraço, então, o Vasco que vai pegar o São Paulo, né? Não, ela estava na dúvida, né, Zaca, se ia ficar entre Vasco e Flamengo. Acho voltou, que ela tá, né? Voltou pro Flamengo. Não sei, voltou né? pro Vasco. Pro Vasco, né? Ô, Silvério, eu continuo com aquilo, né? Porque o Flamengo enfrenta o Grêmio. Tem que torcer pro São Paulo perder o jogo. E o Vasco ganhar. A torcida continua. Tá certo. Vou mandar um abraço também pro Luciano, lá no bairro Santa Terezinha. Ele que tá mandando um abraço pros filhos Gabriel e Guilherme e pra esposa Marisa. E também para o Li. É isso mesmo? É isso aí, pro Li. Então, tá mandando um abraço. O Luciano, né, que tá também falando, Zaca. Luiz Martins, fala pro Zacarias que eu jogo no Banda Voou e conto com a presença do seu time domingo no campo do Operário. Tamo junto. O Luciano, então, tá jogando no Banda Voou, Zacarias. Vocês vão jogar com o Independente lá? Tá, eu vou responder aqui. Ô Luciano, eu desconheço esse convite ao Independente, apesar de ter escutado falar que o nome do Independente está aí nessa lista de convidados para esse evento, mas se está, não é do meu conhecimento. Eu tive com o Mário Brambila essa semana na rua. Ele falou disso aí, mas eu desconheço. Ainda não chegou a mim esse convite para que o Independente possa participar. Gostaria muito, porque o Ronaldo Telegrama, como é carinhosamente conhecido por nós, né, está nessa causa, e essa causa aí, com certeza, é uma causa muito nobre. Eu gostaria muito de participar, mas ainda não chegou. Se o Masters do Independente foi convidado para participar desse evento, pode ser que tenha sido através do Marco Lúcio e do Mirim, que são os que tomam conta do Master. O Amador, que é uma causa minha, né, que sou eu que cuido, ainda não chegou para mim esse convite. Eu ficaria muito honrado, mas por enquanto não. E se convidar também em cima da hora, já adianto que eu não vou. Agenda ocupada, né, Zé? Não dá, né? Não dá certo. Não dá, entendeu? Porque convida em cima da hora. Aí você faz um catado, aí cata um aqui, outro ali, outro lá. Vai lá, toma uma goleada de 6, 8, 10,
fica feio. Tá certo. Mandar um abraço também pro Silvio, né? Ele tá lá em São Paulo. Sempre que a gente tem essa transmissão nossa pelo Facebook, ele acompanha e ele tem sempre um carinho com a gente, né? É um cara espetacular e é torcedor do São Paulo. Então, o Martins, ele tá mandando um recado pra você, falando, ó, o Flamengo que se cuida, que a gente tá chegando. Tá bom, você é torcedor do São Paulo. Se vocês com 2 atrás tá animado, termina a gente com 2 à sua frente, né? O Silvio também está falando, a gente fez um pequeno debate sobre os melhores ataques, né, do Brasil. Ele falou que o Cruzeiro, ele considera o ataque do Cruzeiro o melhor. Ele nem colocou o São Paulo dele, colocou o Cruzeiro como o melhor ataque do futebol brasileiro. Então, opiniões aí variadas para o nosso debate, né? Lembrando que você pode participar, mandar um abraço também para o seu Geraldo lá no Planalto, também sempre ligadinho com a gente, que está mandando um abraço para todo mundo aqui, né? Para os convidados também. Obrigado aí, seu Geraldo. Vamos voltar ao nosso assunto aqui, aí ao Estrela de Ouro. Estrela de Ouro, então, praticamente confirmado, né, no Campeonato Amador. Sobre essa questão de confirmação, gente, a reunião está acontecendo simultaneamente ao nosso programa aqui na segunda-feira. Então, a gente não tem ainda os nomes exatamente. O Zacarias passou uma lista prévia, né, de interesse. Os detalhes serão decididos, né, na reunião que está acontecendo. Posteriormente, deve ter reunião toda semana, né, até o campeonato começar. Para detalhe, depois tabela, grupos, se houver, né, houver grupos para serem divididos. De qualquer forma, a gente vai ter esses detalhes mais nas próximas semanas. De qualquer forma, o Estrela de Ouro deve defender aí o cinturão, deve ser confirmado na competição. E para isso, Bruno, você falou em problemas financeiros, né, que o time enfrenta, como todo time amador tem esses problemas para poder enfrentar um campeonato desse porte. E vocês tiveram a iniciativa, né, a ideia aí de fazer o programa de sócio-torcedor. Queria que você falasse pra gente, né, você ou o Felipe, fiquem à vontade aí, como funciona o sócio-torcedor, quem quiser se cadastrar, como que faz, por exemplo, o pessoal não é de Belisário, se está recolhendo em algum local, se pode fazer depósito, enfim, explica um pouquinho pra gente aí, por favor. Tá certo. Essa iniciativa começou quando no campeonato passado, por exemplo, a gente tinha dificuldade para pagar a arbitragem. Foi um problema sério, porque é caro, é R$150, o juiz vem, não, é R$200 e tal. E aí a gente viu que várias meninas, nós temos as estreletes, olha o nome das meninas, né? Bacana, entendeu? Faz bagunça lá no campo. Aí ela falou, eu quero uma camisa e tal, também quero uma camisa. Aí foi passando e a gente falou, quem sabe a gente dá certo a gente fazer o sócio torcedor e a gente faz as camisas, vende a camisa, ganha um dinheirinho aqui, ganha uma coisinha ali. Mas envolver a comunidade, nós percebemos que era necessário. Não tem como, por exemplo, a gente ter uma pessoa ou duas para bancar o campeonato, para bancar as viagens e tal. Então o que a gente resolveu? Dividiu isso para todo mundo, fazendo sócio-torcedor nesse plano, onde a pessoa contribui com no mínimo R$5 por mês. Hoje o time tem de sócio ativo cerca de 130 pessoas. E aquela, eu dou R$20, tem gente que dá 30, 50, ou dá os 5 mesmo, 15, 10, enfim, fica à vontade. E a gente está conseguindo. A gente tem os brindes, que é o boné, que você já mostrou aqui no programa, no início do programa. Temos também a camisa para o sócio-torcedor, que são brindes exclusivos para quem é sócio-torcedor. Mas esse valor é tão irrisório, mas que no final das contas acaba ajudando e muito. E nós já temos esse planejamento de agora ficar mais fácil. Podemos respirar um pouco para a gente disputar esse campeonato, né, Felipe? Bacana demais. E Felipe, não tem um valor exato, né? Do sócio contribui com a capacidade financeira de cada um, ou o valor mínimo, digamos, R$5, né? Para ser um valor de partida, digamos assim, mas todo mundo pode ficar à vontade para contribuir conforme tiver a vontade e o interesse também. Isso. Quando, né, tivemos, até foi ideia do Bruno, a ideia de fazer a primeira noite Família Estrela de Ouro. Então, uma das pautas nossas era pôr em prática isso. Até quando o Zé Manel já foi presidente do Estrela de Ouro, isso era praticado lá em Belisário. Só que foi passando o tempo, então isso foi esfriando, até acabou. O Estrela de Ouro teve muito tempo parado, entendeu? Aí fomos renovando, igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, a carência de formar jogador jovem, com interesse pelo esporte. E veio eu, Rafael, Bruno, buscamos ex-presidentes, que você viu lá no evento, entendeu? E juntamos e fizemos a família novamente. Quem quiser ser sócio, tem, o Bruno pode passar o número da conta depois, tá? Valor mínimo R$5, entendeu?
E estamos trabalhando com a escolinha lá, né? A base do Estrela de Ouro hoje já está encaminhada. Até eu e o Rafael, a gente trabalha também como treinador, entendeu? Dando incentivo para as crianças. E usando parte do dinheiro do sócio para formar esses jogadores lá para o Distrito de Belisário, tá? A gente está recebendo não só de Belisário, mas também crianças da nossa região lá, entendeu? Da zona E rural. um projeto muito bacana, eu até tive semana passada lá na escola, conversei com a vice-diretora e estou com intenção de levar esse projeto para a escola para poder Atrair mais. atrair mais meninos lá para a nossa Legal. comunidade, para o Estrela de Ouro. Bacana entendeu? demais a iniciativa. E você já tem, ô Bruno e Felipe, um número aproximado de quantos já são sócios contribuintes, sócios torcedores do Estrela? Hoje ativos são 130. Ah, legal já. Entendeu? Já temos 130 pessoas que já tiram um pouco a gente do sufoco. Ah, se você fizer, eu vou fazer uma conta rasa aqui, 130 vezes 5, que é o mínimo, vai dar R$650, né? Isso, E não só, já é alguma coisa, né? Já, Já já. ajuda. e não Muito. é pessoa só de Belisário, entendeu? Sim. Tem Rosário da Limeira, Uhum. aqui em Muriaé também tem muita. A gente tem colaborador de Poços de Caldas, Caldas. que ajuda a gente Também. nesse projeto, então Legal. ajuda pra caramba. Bacana demais, tá? Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado. Eu queria, vocês não estarão conosco até o final do nosso programa, mas queria agradecer desde já novamente a presença de vocês e mandar um abraço para toda a comunidade do Belisário. Eu acho que esse carinho que vocês têm com a gente, vocês podem saber que é recíproco, porque a gente gosta demais de vocês. A gente vai estar... A gente não toma partido, né, no campeonato, não tem Sim, como a gente falar nem que torce pro Independente do Zacarias, apesar de a gente querer o sucesso do Zacarias, mas a gente tenta manter, a gente vai tentar fazer novamente esse ano o convite a todos os participantes para estarem aqui conosco, para a gente bater esse papo, Isso é porque a maravilhoso. prática e o incentivo do esporte é uma das saídas para a gente, realmente, para tirar esses jovens da criminalidade como um todo, né, Bruno? Não, isso com certeza, isso é fantástico, essa união. O Zacarias recebeu a gente que mulher quando nós jogamos aqui de uma forma maravilhosa, da mesma maneira foi recebido em Belisário e a gente sempre acompanha todos os participantes aqui, todos nós somos amigos, o Mário Brambila lá no Operário, um abraço Mário, né? Enfim, todos, inclusive os de Limeira, Isaías, todo mundo, é uma festa. E para a gente chegar lá no Nacional de novo, quem sabe, fazer aquela festa maravilhosa, colocamos lá quase 800 pessoas lá naquela final, vieram muita gente de Belisário e Limeira, encheu o estádio, graças a Deus. Inclusive, muita gente falou, tem jogos do Nacional que deu menos. Jogos da Série B, por exemplo, que vieram para cá, deu menos gente. Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso, essa união. E sobre o time, você já tem uma base montada? Vai vir com a base do ano passado mesmo? Praticamente a base é do ano passado, mais umas 5 peças surpresas que vão aparecer aí. Inclusive, né, até a gente já está fazendo amistoso lá, preparatório lá, entendeu? Aí nós já estamos... O Felipe joga também, né? Além de Sou diretor, joga. é jogador. Qual a posição, Felipe? Jogo de atacante. Faz muito gol ou é aquele mais da assistência? É, só o Max Lopes. Tem que chegar no pé para fazer o gol. Não, é brincadeira. Ele é bom, ele é bom. Jogo na bolinha, É. entendeu? Não tem vaga. O treinador tá decidindo, vai continuar Quem o manda é o Marquetes Marquete. mesmo. Marquetes. É. Marquetes tem peso de tirar o diretor e o presidente, Rafael? A nossa disciplina Ele já lá é passou. que a diretoria não dá opinião. Quem escala é o treinador, entendeu? Tá certo. Nós estamos ali para ajudar a somar. Bacana demais, gente. Pessoal, muito bacana. E a gente vai voltar o nosso papo, né? O Bruno e também o Felipe continuarão conosco. A gente já vai quase caminhando para o final do nosso programa. Voltar aqui para conversar também com o Diego. segundinho, Vamos lá, né? vai lá, Zacarias. Primeiro eu quero registrar que eu recebi hoje, né, o número da conta do Estrela de Ouro, né, já recebi a minha carteirinha, né, mostramos aqui no programa passado, e recebi hoje o número da conta para mim fazer a minha contribuição lá com muito prazer para ajudar lá nesse projeto Estrela de Ouro. E registrar também que em partida amistosa lá no campo do São Cristóvão e Ivaí empataram em 2-2, e lá no Miguel dos Santos Winterman, São Cristóvão e Ivaí, que vão fazer parte do Campeonato Amador também, e lá no Miguel dos Santos Winterman, o Unidos do Marquinho do site Silvan Alves venceu o Cruzeiro lá do bairro BNH pelo placar de 7-1. Portanto, Unidos também vem para a competição, o Cruzeiro possivelmente não virá, mas o Unidos foi lá em cima e venceu no sábado à tarde por 7-1. No domingo à tarde, São Cristóvão e Ivaí 2-2. Tá certo. O Unido sempre muito forte, né? Abraço aí pro Marquinho e toda a turma.
voltando aqui a nossa conversa com o doutor Diego, a gente falava da sua participação no Nacional, Diego, como que tem sido para você essa experiência, né, de trabalhar com um time profissional desde a época do NEC, que já era uma realidade de primeira divisão, depois com o NAC, né, segunda divisão e agora módulo 2, como tem sido essa experiência, essa vivência na frente do clube, né, com o Nacional? É uma parceria, né, você não recebe, é bom te deixar, você não recebe do Nacional, é uma parceria com o clube, né? Não, o meu contato com o Nacional iniciou-se em 2003, quando eu retornei dos meus estudos em Juiz de Fora, formei em Juiz de Fora, vim para Muriaé, assumi a parte de coordenação lá da equipe, que na época o presidente era o Dornelles, lá no campo, na região central ainda da Barra. Lembra, a gente viajou para o Ronaldão, ainda participava do elenco, o Nelson, e aí eu esse ato aí, agora em 2014, eu, convidado pelo Zé Geraldo, a gente fez parte do NEC. Em 2017 e 2018, coordenando novamente o departamento médico ali da parte de fisioterapia nesses dois campeonatos. Então, assim, é uma experiência, apesar da parceria, é uma experiência remunerada, eles arcam com questão mensal e tem a nossa parceria, assim, no sentido de estar dando esse apoio, né, com relação a tratamento, né, hoje na parte esportiva, a gente vê aí os grandes clubes do Brasil dando uma ênfase muito grande no seu departamento médico, eles viram a importância do processo de reabilitação o quanto mais rápido, né, a gente consegue recuperar um atleta melhor para a equipe, que são atletas com valores aí 600, 700 mil reais por mês, ficar parado um mês aí por causa de uma lesão, o prejuízo é muito grande. Então, até no interior, igual a gente aqui em Muriaé, já estão vendo, o pessoal já está observando, né, a importância desse serviço e que faz total diferença na prática, né? Recuperar um atleta em tempo hábil, ainda mais com um elenco enxuto e com poucas peças, hoje é importantíssimo. Tá certo. E desses anos que você tem trabalhado no Nacional, dá para saber, Diego, não precisa citar nomes, obviamente, a gente nem quer te complicar nessa situação, mas a gente tem muita reclamação de torcedor, que às vezes fala assim, o jogador tá fazendo corpo mole, tá dando migué, né, o famoso migué. Tem como você perceber quando o jogador... o jogador relata uma dor, relata um incômodo, e você percebe que às vezes é mais do que aquilo, que é o jogador que às vezes não está respondendo ao estímulo mesmo, ao tratamento? Hoje o futebol ele é assim, né? O jogador o atleta de maneira geral ele é muito sensível. Então ele desagrada com o treinador ou percebe que o treinador às vezes vai colocar ele num banco de reserva, ele já começa a se queixar ou igual você mesmo falou, forçar a barra para alguma situação. Felizmente que no interior a dificuldade nossa é maior ainda de perceber isso, porque a gente não tem exames para comprovar a todo momento, então a gente tem que confiar no que o atleta está passando para você, não desmerecendo aquilo que ele está falando. Então, o jogo de cintura ali no bastidor, a gente fala no departamento médico, é dificílimo, bem mais difícil do que um clube igual um Flamengo, um Vasco, onde está todo mundo ali, tem todo um apoio de médico, fisiologista. Aqui a gente fica um pouco meio à mercê, né, da nossa ação mesmo. Então, claro que existe, tem isso, mas em todo lugar, tem um clube grande. Você citou aí jogador que às vezes vê que está perdendo espaço, me veio à memória o Guerreiro, né? Lembrando que o Guerreiro está fora do jogo contra o Grêmio na quarta-feira pela Copa do Brasil, ele relatou dores na coxa. Ele que perdeu a posição de titular no Flamengo para o Uribe, né? Coincidência ou não? Coincidência ou não, é mais ou menos isso. Relatou dores na coxa, ele sequer vai viajar com o elenco para Porto Alegre. Diego, voltando então, ainda sobre esse assunto do Nacional, você falou das dificuldades, né, de não ter um exame, por exemplo, times maiores, se o jogador alegou uma dor, já faz o exame imediato, até para não piorar. Mas aqui no Nacional, sobre questão de estrutura, de equipamento, é o suficiente? Claro que poderia ser melhor, mas o que você tem para trabalhar e conciliando também com seus próprios materiais já são suficientes para atendimento dos jogadores? Hoje o que a gente tem na clínica, no caso, na minha clínica lá, a gente tem uma aparelhagem de ponta que não deixa a desejar a muitos lugares, não. Dentro do Nacional a gente também tem alguns recursos lá que nos auxiliam e para realizar esse trabalho no nível que a gente encontra-se hoje é bem satisfatório. A gente tem bastante apoio. A gente tem apoio da Casa de Saúde também, que realiza os exames em tempo hábil, né, rápido. A gente entra em contato diretamente com os médicos da Casa de Saúde.
para acelerar o processo do laudo, porque não tem como o atleta fazer um exame na casa de saúde você esperar 2, 3, 4 dias para ter um resultado. Então a gente já liga, ele já na mesma hora ele já passa um resultado. Então a gente consegue, é um trabalho de bastidor que às vezes ninguém fica sabendo, mas a gente está ali numa pressão louca, né? Porque tem pressão de diretor, tem pressão do presidente, tem pressão da torcida, independente de ser o Nacional aqui na 2ª divisão, a pressão é enorme. A gente vê aí, a gente vai para o estádio, a torcida gritando, cobrando jogador que não voltou, que tá vindo aqui ganhar, roubar, né? Que eles falam. É uma situação que acontece aqui e acontece lá na 1ª divisão também. Infelizmente aqui pra gente foi tudo mais difícil, mas a gente, o que a gente tem de recursos, a gente tem feito e graças a Deus a gente tem tido êxito aí, a gente tem tido reconhecimento até por parte dos atletas mesmo, que tem uma rodagem, né? E quando chegam e veem a estrutura ficam assustados. Nossa, o que é isso aqui? Tal, porque eles já rodaram e às vezes não tiveram essa oportunidade do que a gente oferece aqui. Legal demais. E a gente fala muito também, Diego, sobre... A gente vê muitas notícias, né, de tratamentos preventivos, né? Você vê, não sei nem se passa muito pela parte de fisioterapia, mas alguns exames para medir, fala assim, ó, esse jogador está perto de estourar, como se diz, né? A musculatura tem que poupar, é uma parte da prevenção realmente de não esperar acontecer para poder já agir, né? Com certeza. Hoje a prevenção na área esportiva, não só no atleta profissional, mas no amador também, a gente tem esse trabalho e tem divulgado muito esse trabalho que é extremamente ruim para a pessoa iniciar uma prática esportiva e daqui a 2 semanas ela tem um problema musculoesquelético. Então hoje no esporte amador a gente já orienta as pessoas a procurarem um profissional, a realizar uma boa avaliação física. A gente fala, hoje no nosso serviço, a gente tem um programa que chama PAP, é um Programa de Apoio e Prevenção para Esportista. Onde esses esportistas amadores, a gente tem o Saulinho Corredor, Rafael Garcia, o Elias do mountain bike, são atletas que competem, Simone, a Sônia, são atletas que competem todo final de semana e treinam diariamente, não são profissionais, mas que realizam esse trabalho com a gente, esse programa preventivo, onde eles realizam avaliações físicas, a gente fala que é um check-up músculo-esquelético. Então o pessoal tem mania de falar, fazer um check-up cardiovascular, importantíssimo, mas o músculo esquelético também você tem que fazer, porque às vezes você tem alguma alteração que você nem sabe e inicia uma prática esportiva e que aquela prática esportiva vai iniciar com um problema para você. Então esses atletas aí, a gente fala, os amadores, fazem esse acompanhamento com a gente, eles fazem sessões semanais, uma vez por semana, realizam um trabalho preventivo com técnicas vocês já devem ter visto, liberação miofascial, ventosoterapia, vocês viram aí na Olimpíada, aqueles roxos, né, que a pessoa tem nas costas, vulgarmente falando, eletroterapia, laser. Então eles trabalham nesse regime preventivo para minimizar o máximo possível o risco de lesões na prática deles. Isso a gente está falando em amador. Sim. Agora, pegando o grande centro, hoje é excelência. Todo grande clube tem um centro de excelência onde tem fisiologista, médico, fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, psicólogo que trabalham em conjunto em prol daquele atleta. É muito legal. E é uma estrutura tão impressionante, né? O São Paulo saiu na frente nisso antigamente no Refis. O Vasco montou agora com o Alex Evangelista, que acho que até saiu do Vasco, né? Agora o Palmeiras tem uma referência, né? Agora, depois da reforma recente. Hoje a gente tem a referência do Bruno Maziotti, que foi o fisioterapeuta do Corinthians e recuperou Renato Augusto, Alexandre Pato, num trabalho de excelência lá e foi trabalhar na China. Um salário de R$250 mil. Ficou na China. Jogador, né? E agora foi contratado pelo PSG. O Bruno Maziotti, fisioterapeuta da seleção, está caminhando para... É o fisioterapeuta do PSG. Agora nessa nova temporada do futebol europeu. E é cada vez mais o reconhecimento de o jogador, claro, é ele que vai estar ali na frente, mas é que ele tem que ter toda uma estrutura, né, atrás dele para poder dar esse suporte realmente. É muito legal o reconhecimento com nós mesmos, da área, né, no caso do fisioterapeuta, que está diretamente com ele envolvido num trabalho diário, muitas das vezes 2, 3 vezes por dia, buscando reabilitar, recuperar e de acordo com a lesão da gravidade, o reconhecimento do atleta é muito gratificante para a gente que trabalha, é muito legal. Muito legal bom. Demais. E a gente sempre associa, né, Diego, a fisioterapia, naturalmente, para a gente que é leigo, a gente fala em fisioterapia quando tem algum acidente ou algum trauma, né, e que você vai fazer a fisioterapia de recuperação, né.
Isso é muito natural. A pessoa teve uma contusão, está fazendo agora fisioterapia. Mas você falou, né, durante aí, com muita propriedade, durante algum tempo, sobre essa parte de prevenção que está cada vez, não sei qual que é maior número, talvez até de atendimento na sua clínica, mas é que está cada vez sendo mais falada, né, Diego? É a questão da prevenção, além de, no caso, a própria palavra diz, prevenir, ela entra com uma melhora da performance, porque é como a gente diz, é como se fosse um automóvel onde você realiza ajustes para ele funcionar bem. O exemplo que eu dou bastante é carro de Fórmula 1. O cara dá uma volta na pista, o cara ajusta lá um parafuso, um quebra-vento lá, o carro ganha 1 segundo. Né, 1 milésimo de segundo. Então, o atleta é a mesma coisa. Você consegue ajustar eles algumas questões que, a partir daquilo ali, o desempenho dele vai o quê? Melhorando. E ele percebe isso. A gente tem no nosso programa lá um exemplo, até mandar um abraço para a Sônia, que é um atleta de 47 anos que chegou no nosso serviço com uma lesão da prática da corrida, em 2016. Ela passou o ano inteiro de 2017 sem nenhuma lesão, treinando todos os dias e competindo todo final de semana. Uma atleta de 47 anos. E mais, o desempenho dela, que era quinto, sexto, agora ela é segundo da faixa dela. Toda satisfeita, é um exemplo que a gente tem para dar, que vale a pena investir na saúde, mas de maneira saudável e correta, né? Porque muitas das pessoas querem praticar o esporte para se condicionar. Mas a verdade, você tem que condicionar para praticar o esporte. Essa é a mensagem que a gente tem que dar. Você tem que se condicionar para praticar qualquer prática esportiva. Não praticar a prática esportiva para se condicionar. Vou começar a correr para me condicionar. Não, eu vou me condicionar para eu correr. Essa mentalidade, essa ideia que quase ninguém tem. A pessoa quer praticar. E aí ele vai colher os frutos de uma prática errada, infelizmente. E é pesado. O preço é caro. E você citou o Saulinho, né? O Saulinho é um parceiro nosso aqui do programa. Ele está, inclusive, mandando abraço a todos. Está falando do Dr. Diego, é top e tal. Parabéns pelo trabalho. Saulinho, inclusive, eu conversei com ele. O Saulinho, vamos participar do programa, né? Ele esteve em Juiz de Fora. Corrida da Fogueira. A Corrida da Fogueira foi 9º lugar geral, né? Numa competição com mais de 2.000 atletas inscritos. 9º no geral. 9º no geral. 2º na faixa. Olha só, que trabalho excelente, né, do Saulinho. E, Saulinho, o convite está mantido de pé, tá? Só porque nós tínhamos já pré-programado já para hoje, mas de qualquer forma, para a próxima semana, nas próximas, vamos combinar para a gente falar do esporte em geral, que é sempre bacana, né? Se você, além de tudo, é um parceiro aqui do programa e é um atleta de excelência. Deixa à vontade o Martins Zacarias rapidamente para conversar também com o Dr. Diego. Ô, Diego, há muito tempo, né, que futebol no Brasil custou se profissionalizar, mas o Brasil custou muito entrar dentro da ciência esportiva, né? Eu me lembro que foram poucos clubes que alguns falavam, mas não tinha essa execução. E ela veio se estendendo mesmo, que eu vejo que hoje os clubes estão aptos mais no negócio de 90 para cá, né? Se eu barrei de 90 para trás, tinha, mas nem tanto. Principalmente os menores, né? Agora, a questão, Diego, que eu fico pensando é o seguinte: se jogava em todo tipo de gramado, não tinha essas exigências que tem, né? Que é claro que foi muito melhor, e não se lesionavam tantos. E hoje se lesiona muito, apesar de que o preparo hoje está em primeiro plano, onde nós perdemos bastante para a nossa técnica, a nossa característica de futebol, que tecnicamente era o melhor do mundo. E se lesiona mais. O que eu tenho para comentar a respeito disso é a situação da intensidade do futebol hoje. Hoje você pega um jogo de antigamente para o hoje, a intensidade da partida é muito grande. E o volume de treinos durante a semana, apesar de ter todos esses recursos, a intensidade e volume é muito alto. Consequentemente, o atleta fica mais exposto a esses tipos de lesões, né? Devido à sobrecarga que ele realiza. Tanto é que a gente observa hoje um atleta de 34 anos, vocês vão falar que ele é o quê? Um jogador de futebol. Velho. Antigamente você tinha atleta aí com 38 jogando, 39. Hoje estão falando que o cara é veterano com 32 anos, o cara é veterano. Por que será? Porque ele sofre uma intensidade, uma carga desde a categoria de base. Com 10 anos, 11 anos, o menino está sendo exposto a treinamento de alta intensidade lá. Então ele vai chegar, a vida útil dele, o nosso corpo é como se fosse um carro. A gente tem uma vida útil. Quanto mais você gasta, né, mais você vai sofrer esses desgastes. Então, consequentemente, o atleta hoje, a vida útil dele está bem curta. Então, a intensidade da prática, hoje a gente vê que você bem falou, o futebol hoje está voltado para a perna. Uma intensidade enorme de jogo
E eles hoje tanto têm recurso que tem que controlar. Ó. Hoje você não vai poder jogar esse final de semana porque você vai estourar mesmo, através de exames de sangue. O caso do Zé Roberto é isso. raridade, né? Alguns casos que são exceções. 42 anos, né? Ele encerrou com 43, né, no Palmeiras. Mas agora você falou, uma palavra, é raridade. Aí quando a gente fala 34, um veterano, 32, né? Max Lopes, 34, você ouvir isso, né? Um cara com 33 anos Jovem, de né? Deu um livre. Jovem, né? Jovem. 33 anos é complicado. Então, essa demanda aí que eu vejo que vem tornando o futebol uma coisa, igual você falou, os talentos estão acabando pela mecânica que o futebol está gerando. Ok, qual é a mecânica? Intensidade e repetição, treinamento curto, e está acabando mesmo. Infelizmente, o 9, o 10 não existe mais, né? Não, e outra coisa que... O 8 está virando 5, o 5 está sumindo. Não tem, o 10 era referência, né? De Não existe mais. E outra, nessa história toda, todo time tinha o quê? 8, 9, 10 jogadores craques dentro do time, porque eram os que faziam a diferença. Hoje você tem o quê? 1, 2, 3, né? E olha lá, Olha lá. E rapidinho, Silvério, só pra, uma coisa que eu acho interessante também, o Diego, é o seguinte, a questão desse todo trabalho, igual você faz, por exemplo, que o Brasil também se associou, porque os times brasileiros, Silvério, jogavam com os europeus, já estavam há mais de 30 anos mexendo com a ciência esportiva. Eles tinham toda essa prevenção que se tem aqui hoje, há 30, 35, 40 anos atrás. E nós jogamos somente com a qualidade técnica e um preparo feito onde? Dentro do campo? Você deve saber disso. Dentro do campo. Como que era o trabalho de força que o Nacional fazia no Mineiro? Subir a arquibancada e descer. Ou aquelas câmeras de ar com areia, né? Fazia-se os movimentos para poder fortalecer a musculatura. Então, houve essa mudança. Mas hoje evoluiu muito, né? Evoluiu, não, hoje não. É como você falou, o Nacional hoje tem, dentro do seu departamento, algo que, juntamente com o seu, deixa muito a desejar, que não tem o recurso que tem. Com certeza, e faz tomar uma diferença imensa hoje no futebol de disputado nessa intensidade que tem, a qualidade fica um pouco de lado e aquele que tem mais perna vai começar a sobressair em cima dos outros. E hoje um termo da moda, se você for ouvir esses comentários, principalmente comentaristas muito táticos, eles estão usando o termo fisicalidade. O time levou vantagem na fisicalidade, falou-se muito na França, né, com o Pogba, que é muito alto e também tecnicamente, né, de ganhar na fisicalidade. Eu ouvi isso para o Internacional ontem, que tem um meio campo muito forte, né, com o Patrick, com o Edenilson, né, que são jogadores realmente muito fortes fisicamente e cada vez mais, né, Diego, os jogadores vão correndo mais. Antigamente se corria em média 6 a 7 quilômetros jogador por jogo. Hoje o goleiro faz isso. Aquele goleiro da movimentação de vir fazer um líbero, hoje o goleiro faz 6, 7 quilômetros por jogo. Pô, a bola em hoje é 12, 11 quilômetros por jogo. Impressionante. Rodrigo, rapidinho aqui, já que a gente está muito... Eu tenho o Zacarias. O rompimento de um tendão, como foi o caso do Adriano, o cara tem condição de voltar a jogar novamente? O Adriano... Rompeu o tendão. Ronaldo. O Imperador. Antigamente, né? Ele teve um corte, né? Ele não rompeu, não chegou a romper. Não, porque a ruptura do tendão, muitas das vezes, se ele romper total, é cirúrgico. Tem que fazer a cirurgia dele. Parece que ele cortou, né? Numa lâmpada, uma história que foi essa aí. Num estacionamento. Depois falaram que era moto, né? Uma situação meio estranha. Sei que não voltou mais, né? A gente nunca vai saber. Mas ele não voltou, nem foi por causa da lesão, né? O problema dele é outro. Era extra-campo, né? Cabeça, é um desperdício, infelizmente, mas eram quantos anos? Ele agora ele tá com 33. 32, 30, ele tem o quê? 36? Não, ainda tá 34. Não tem ainda. Deve ter isso, não. Mas acho ele, que é 34. O nível dele foi baixando com 20 e poucos anos, né? Eu acho que além desse tipo de lesão... 28 eu acho que já tinha... Então é isso. A gente vai encaminhando para o final do programa, agradecendo novamente aqui ao Bruno, ao Felipe, agradecendo também ao Dr. Diego, e a gente marcar novas oportunidades para a gente bater esse papo, conversar, muito gostoso, muito legal. Muito obrigado pela presença, Dr. Diego. Fica aberto aqui, a gente sabe que a sua agenda é corrida agora com aulas no Unifaminas, mas sempre que tiver um tempo aí, umas férias, ou de repente até um feriado, se estiver na cidade, fica à vontade, vamos trocando em contato pra gente marcar outras vezes. É sempre um prazer estar participando, contribuindo, né, com o que a gente tem trabalhado aí durante anos. E agradecer o convite e sempre tiver uma oportunidade, pode contar com a gente aí que a gente estará presente. Tamo junto. E o Nacional voltando, naturalmente vai se encontrar mais vezes lá, né, se a parceria for com mantida, certeza, né? Tá certo. Agradecendo também, um abraço aí pro Bruno, pro Felipe. A Joyce Silvério, obrigado a você e a todos aqui da Rede Atividade.
todos aqui da bancada e convidar desde já todas as pessoas dos bairros, né? Vamos ir aos estádios, aos campos, fazer aquela festa no Campeonato Amador com muita paz, né? E prestigiar os atletas aqui da nossa região e com certeza estaremos lá para defender o título novamente, né? Tá Queremos certo, o bi. Isso aí. Beleza, Felipe. Muito obrigado aí pela sua presença novamente. Eu quero agradecer, tá, a todos em nome da diretoria pelo espaço aqui, tá? E pelo carinho também com o clube lá Estrela de Ouro e Belisário. E mandar um abraço também para todos os nossos apoiadores e amigos lá e sócios lá do Estrela de Ouro e Belisário. A gente agradece desde já. Deixa eu mandar um abraço aí pro... Valeu, muito obrigado. Mandar um abraço aí para Glória Reis e também para Cleia Costa. Elas participaram com a gente no Facebook. Estreletes. Então, recado dado, recado anotado aqui também pro programa Esporte Atividade, que chega ao seu final. Vou pedir ajuda dos nossos convidados também para o nosso sorteio, começando aí com um par de ingressos para o Cine Veredas. Cine Veredas, gente, que nessa semana, né, lembrando que a programação vai até quarta-feira, tem 4 filmes em cartaz, tá? Os Incríveis 2, Hotel Transilvânia 3, parece placar de jogo, né? Temos também Jurassic World 2 e também temos o Homem-Formiga, aí é 1, tá? É 1, 2 e 3. E a programação completa do Cine Veredas você encontra nas redes sociais do Cine Veredas, no Facebook, Instagram, enfim. E agradecer novamente a Monique e a toda a equipe do Cine Veredas pela parceria. Pedir ajuda de Zacarias Fernandes, do número de 1 até 194, quem vai levar um par de ingressos do Cine Veredas. O ganhador passar na Veredas Kids a partir dessa terça-feira pela manhã, entre terça e quarta-feira, e retirar o seu prêmio Veredas Kids, que fica na Praça João Pinheiro. Zaca? 190. 190 veio pelo WhatsApp. 190 é o Guilherme do bairro Santa Terezinha. O Guilherme do bairro Santa Terezinha vai levar então o par de ingressos para o Cine Veredas. O Guilherme, passar então lá na Veredas Kids, tá? Para você, a partir dessa terça-feira, você vai se identificar, fala que ganhou no Esporte Atividade. Então retira o seu prêmio. Cine Veredas, lembrando, fica no Mar Center Shopping. Luiz Martins, o número de 1 até 194, quem vai levar aí um almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Cozinha do Nery que atende pelo telefone 98809-3242. 98809-3242. Você liga, o Nery vai levar até o endereço que você escolher. E tem novidade, tá, gente? O Nery também está atendendo ali na Pracinha do Trabalhador, na pizzaria, né? No espaço da pizzaria ali tem a cozinha também. E você, se quiser ir lá no local, também está sendo servido o almoço na Cozinha do Nery. E no do sábado e domingo é refeição, é super especial. Eu fui inclusive no domingo e recomendo para todo mundo. Martins, o número de 1 a 194, quem vai levar um Marmitex de almoço da Cozinha do Nery? 55. 55. O número 55 é o Carlos Augusto Alves, do bairro da Barra. Carlos Augusto Alves, do bairro da Barra, vai levar então o almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Carlos Augusto liga no 98809-3242 e retira, portanto, o seu prêmio. Se identifica, né, que o Nery vai levar para o endereço que você escolher a sua Marmitex. Pedir ajuda aqui do Dr. Diego. Diego, o número de 1 a 194, quem vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos. Rei dos Carimbos que fica no Mar Center Shopping, na Sobreloja. Excelência e qualidade no atendimento é com o Rei dos Carimbos. Procurar o Tiago ou a Poliana, 1 a 194. Número 8. Número 8 é o Leonardo Alves de Medeiros, do bairro do Centro. Leonardo Alves de Medeiros do Centro vai levar então o carimbo do Rei dos Carimbos, passar a partir dessa terça-feira pela manhã lá no Mar Center Shopping, na Sobreloja, procurar o quiosque, a Poliana ou o Thiago. Pedir ajuda aqui do Bruno. Bruno, Bora. 1 a 194, quem vai levar uma ducha completa do lavador do Saulinho, né? A gente falou bastante do Saulinho aí. O lavador do Saulinho que fica ali na rua Capitão Evaristo de Carvalho, é aquela rua entre o cartório do Binha e o do Festas, ali no centro da cidade. Você vai lá encontrar tudo para o seu carro, né, para o seu automóvel. Uma ducha completa sendo sorteada aqui, o número de 1 a 194, Bruno. 80. Número 80, só localizar aqui. Vamos lá, número 80, quem vai levar uma ducha completa é a Estela Delfino, do bairro da Barra. Estela Delfino, do bairro da Barra, vai levar então a ducha completa, o oferecimento do lavador do Saulinho, que fica ali no centro da cidade. Estela, pode passar lá, né, na rua Capitão Evaristo de Carvalho, e você vai se identificar e vai levar o seu automóvel, né, o seu carro, a sua moto, e retirar o seu prêmio, pedindo ajuda também do Felipe, o número de 1 a 194. 99. 99, número 99. Vamos lá, número 99, só localizar aqui.
Ah, cadê a folha do 99? Ah, tá aqui, tá no outro lado. É a Jaqueline Soares, do bairro da Barra. Jaqueline Soares, do bairro da Barra, vai levar então um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré. Churrasquinho do Jacaré que fica ali na pracinha do Trabalhador 99, a Jaqueline Soares. E, para terminar, Zacarias Fernandes, quem vai levar então a faixa do Flamengo, número de 1 a 194. 192. 192. Número 192 é o seu Geraldo do Planalto. Geraldo que é vascaíno, né? É Vascaíno ou Botafogo? Ah, enfim, mas ele vai conhecer alguém que é torcedor do Flamengo. Seu Geraldo do Planalto vai passar na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã e retirar o seu prêmio. E assim a gente vai terminando mais uma edição do programa Esporte e Atividade, agradecendo a todos que estiveram conosco e marcando um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!